Fala traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário, espero que todos estejam bem. Hoje vamos a mais um vídeo de liberação de robô trader grátis para você utilizar na Binary ou na Derive.com, tá? É mais um vídeo onde eu vou passar algumas das configurações principais do robô, fazer algumas operações aqui e passar 4 regrinhas básicas que você tem que respeitar antes de achar que vai ganhar dinheiro nesse mercado de bot aqui, tá? Então, primeiro de tudo, pessoal, para vocês efetuarem o download desse robô, o link está na primeira linha da descrição, é a Trader Bots Club, é o meu site onde eu libero diversos robôs grátis e também cursos grátis sobre as corretoras, tá? Você vai clicar aqui em cadastrar-se. Caso já tenha cadastro, clique em entrar, já estou com o meu login aqui memorizado. Ele vai acessar a plataforma. Assim que você efetua o seu cadastro, o seu acesso é automático e instantâneo. Aqui você vai achar robôs Binary, Derive, Keyoption, FBS, C-Markets, além de cursos que estão sempre sendo atualizados, tá? O robô de hoje, eu vou dar umas tossidas, pessoal, que eu tô meio com a garganta meio zoada. Você vem em Bots Binary Derive, tá? Aí você vai lá na terceira página. Hoje é o bot número 28, é o bot Iron Maiden, tá? Clique em ver detalhes. Aqui você vai ter um vídeo tutorial que será substituído por esse que eu estou fazendo. Vai clicar em efetuar download grátis do robô. Vai clicar em download aqui no Mediafire e o robô será levado para o seu computador. Ele é compactado em WinRAR, tá, pessoal? Você precisa ter um WinRAR no seu computador. O WinRAR também tem aqui, ó, na página inicial da Trader Bots, ó. Eu já deixo ele aqui separado e adiantado para vocês, tá vendo? Ó, o WinRAR aqui, só efetuar o download dele. Você vai descompactar o arquivo, vai ter uma pastinha com o robô e com o bloco de notas, tá? Então vamos aqui agora para o robô operando. Já estou tanto na Binary quanto na Derive. Vamos lá pegar agora o padrão básico que ele já vem configurado. Ele vai trabalhar com volatilidade 100, tá? Higher and Lower é o superior e inferior, onde tem uma barreira de compensação para cada contrato aberto. Ele está com um stop loss de $800, claro que você pode diminuir para 100. Expected Profit, que é a meta, está com 100. Vou colocar $10 aqui para ficar rápido. Stake inicial 1. Também aqui para ficar stake inicial. E como que ele está trabalhando, pessoal? 10 ticks de contrato, tá? Cada contrato vai ter 10 ticks e uma barreira para baixo de 0.5, tá bom? Tem uma barreira de segurança. Toda vez que abrir um contrato vai ter uma barreira abaixo da sua entrada inicial com a distância de 0.5. Cuidado ao vocês mudarem a volatilidade nesse robô, porque vai resetar as configurações. Aí você vai ter que precisar colocar novamente aqui superior e inferior e depois configurar também a barreira de acordo com a volatilidade. Então eu aconselho vocês aí, só para quem tem um conhecimento mais intermediário de robô, mudar o mercado quando quiser, tá? Para quem é iniciante, não mude a questão do mercado, porque você pode se confundir depois com as barreiras, tá? A aba 2 aqui, pessoal, vou só tomar um gole d'água, porque toda hora, como a garganta tá meio zoada, ela vai ficar secando. Ó, o robô, galera, ele vai trabalhar com o indicador de RSI, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, ó, acima de 80 e abaixo de 10. Quando acontecer esse tipo de análise aqui, ó, quando houver uma alta exponencial acima de 80 de RSI, ele vai abrir um contrato, né? Vai colocar a barreira abaixo e vai entrar em higher, vai entrar apostando na valorização. Caso o contrato dê uma queda exponencial e fique abaixo de 10, ele vai novamente abrir uma barreira para baixo e vai apostar na valorização, certo? Não é muito difícil de você entender aqui. Não é um bot muito complicado. Ele está fazendo o martingale vezes 2.041, né? Você soma sempre uma unidade a mais.
Vamos ver se ele vai recuperar legal nessa taxa de martingale. Provavelmente não. Aí eu vou ter que mexer aqui na taxa de martingale para vocês aprenderem também, tá? Então vamos colocar aqui para dar play. Vamos dar um play nele aí. Eu vou até abrir o chartzinho aqui primeiro, para que a gente veja a movimentação do bot. Ó, vou abrir aqui. Deixa eu abrir de volta o meu log de operações. Colocar para cá, para cá. Tá na volatilidade 100 aqui, beleza. Ele só vai abrir contrato, pessoal, quando aqui ficar acima de 80 e abaixo de 10. É interessante que eu até diminua o espaço entre as barreiras para que dê mais entradas, tá? Porque 80 em cima e 10 embaixo é mais difícil de acontecer, tá? Ele deu uma queda exponencial agora, tá vendo que chegou a 16 e 15, mas não a 10. Vai demorar um pouco mais. O que eu vou fazer? Vou fechar, vou mudar as minhas barreiras para 70 e 30, para ficar mais fácil de abrir os contratos. Aí eu venho novamente, abro aqui o chart, abro aqui novamente a telinha de operação e eu vou explicar o que eu fiz aqui. Antes, ele abriu um contrato acima de 80 e abaixo de 10. Agora ele vai abrir um contrato acima de 70, eu diminuí a minha barreira superior e quando tiver abaixo de 30, eu levantei um pouco mais essa minha barreira que estava na parte de sobrevenda. Diminuí as minhas barreiras de RSI, agora vai ter mais oportunidade. Por exemplo, ó, já abriu uma oportunidade ali porque ele subiu, ficou acima de 60, de 70. Aí ele abriu, ó, nessa movimentação são 10 ticks, minha barreira de ele tem que ficar acima dessa linha azul, tá? Que é onde foi estabelecida a minha segurança. Vamos ver aí, ó. Até o momento, por exemplo, ele vai tomar um loss aí, ó. Tomou um primeiro loss. Vamos ver onde vai estar o RSI. Tá acima de 60, ainda não vai abrir o meu martingale. Ficou agora abaixo do 30, tá vendo? Ficou 11. Abriu novamente uma segurança para baixo e o apostou na valorização. Tá vendo? Tá lá apostando. Vamos ver se vai recuperar esse martingale aí. Caso não recupere, eu aumento a taxa do martingale. Vamos ver aí, ó. Vamos esperar que saia no all-in. Ó, saiu no all-in. Ele recuperou $1 e ganhou 1,72. O que significa isso também, pessoal? Como a barreira não é tão distante da minha entrada inicial, ele continua aí tendo um profit interessante em cada win, né? Vamos pegar para ver se ele consegue ter uma all-in logo na primeira entrada, que aí a gente consegue ter uma noção maior da porcentagem, tá? Do profit que ele está pegando. Vai tomar um loss agora, caiu muito. Vamos esperar aí. Agora, enquanto o bot vai trabalhando, vamos passar aquelas informações que eu gosto de passar, tá? Eu estou aqui, pessoal, em um vídeo de demonstração. Eu estou demonstrando um robô para você efetuar o download gratuito. Por isso que eu opero em conta virtual. Conta virtual, pessoal, tem esse código aqui embaixo, VRTC, e uma numeração. É o seu código, tá? Só que nenhuma outra conta tem esse código igual ao seu. Ele fica tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Toda vez que você abre um contrato em conta virtual, você gera um ID de referência, pessoal. Esse ID de referência é demonstrado nessa coluna aqui de referência, tá vendo? Ó, esse número que finaliza com 8, demonstra aqui e também demonstra aqui em cima. Toda vez que você abre um contrato em conta virtual, vai gerar esse ID com o número 8. O que muita gente faz, e quando você entra nesse mercado e é iniciante, o pessoal faz maquiagem na tela. Os vendedores, eles colocam que estão trabalhando em conta real, mudam essa informação aqui embaixo, mudam essa informação aqui em cima, mas na maioria das vezes eles não sabem que gera esse ID de referência. E esse ID de referência acaba o quê?
dedando eles que eles estão te enganando, né? Eles dedam a picaretagem que eles estão fazendo. Então, sempre que você vê uma pessoa que está falando que está ganhando dinheiro com o robô, mas está tampando essas informações de ID de referência, já abram os olhos porque a pessoa está querendo te dar um golpe, beleza? Quando você abre um contrato em conta real, o seu ID de referência ele termina com o final 1. Então sempre fiquem de olho nisso, tá, galera? Ó, ele fez uma entrada aqui, pessoal, com $1 e ganhou 0,85. Ou seja, ele está ganhando aí 85% de profit em cada entrada. Se você faz uma entrada no simples Rise and Fall, sem barreira de compensação, você vai ter 95% de retorno em cada contrato. Então, realmente não é uma barreira muito extensa e o martingale dele está até interessante, porque você viu aqui, ele tomou 3 loss, na quarta entrada ele recuperou essas entradas aí e nós continuamos no positivo. Ou seja, por ser uma barreira de compensação de segurança bem próxima da sua entrada inicial, você consegue trabalhar com esse martingale básico de 1.041. Claro que vai chegar um momento lá para sexto martingale que você vai começar a ter prejuízo mesmo na recuperação, tá, pessoal? Então vamos ver aí. Até o momento o bot tem trabalhado, tá com 4 wins e 6 loss. Lembrando que eu diminuí a minha barreira de RSI. Quanto mais você aumenta, pessoal, essa barreira de RSI, menos oportunidades você vai ter, porém eu acho mais assertivo, tá? Porque depois de uma alta exponencial ou de uma queda exponencial, você tem a correção do mercado. Eu, na minha opinião, quando o mercado cai muito na queda, né? Tem uma queda exponencial, eu prefiro que ele faça uma entrada ao contrário, realmente visando a correção. Já quando o mercado sobe e fica além da sobrecompra, eu prefiro apostar na desvalorização. Nesse robô aqui, nesse momento, ele está apostando no quê? Na valorização também. Então você tem que ficar esperto nisso. Ele vai estar sempre apostando na valorização, independente de alta ou queda exponencial, tá? Até desculpa aí, pessoal, mas tá meio complicado mesmo. A garganta fica seca rapidinho. Tá aí operando, tá vendo? Ó? Ele tá tomando uma sequência de loss agora, 4 loss seguidos. Olha, ele tá com RSI 4, pessoal. Tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa ele recuperar essa entrada. Eu vou diminuir a minha barreira de 30 para 20. Colocar lá na sobrevenda 20, tá? Porque ele tá numa queda muito exponencial, tá vendo? Deixa ele recuperar. Vamos ver se ele já recupera aí. No último tick ele conseguiu ficar abaixo ainda. Você vai ver, ó. Tá, 1, 2, 3, 4, 5. 5 loss seguidos. Tá na minha sexta entrada. Provavelmente eu vou ficar no negativo aqui. Vamos ver. Se ele vai ficar no negativo ou ainda consigo ficar no positivo. Vamos ver aí. Olha, no último tick de novo, ficou abaixo da minha compensação de barreira. Vamos aguardar sair. Cada vez mais que ele toma loss, ele vai ficar distante de recuperar o prejuízo. Mais uma entradinha aí. Vai fazer uma win agora, mas vai ficar no negativo, provavelmente. Quer ver? Aí, ó, tá vendo? Ficou com 5,13 dólares no negativo. O que eu vou fazer aqui para dar uma melhorada? Vou colocar aqui 20. 20 aqui. Vou dar um play. Só vai abrir contrato agora quando ele atingir uma queda exponencial que fique abaixo de 20 no meu RSI, beleza? Então, falado aí já a parte básica de configuração do robô, e você sabendo que tá aí no primeiro link da descrição para você fazer o download, ó, ficou acima de 70, abriu um contrato na valorização. Vamos passar, pessoal, 4 regrinhas que eu acho que é básica, tá? Deixa eu só... eu acho básica para você começar a operar com isso e ter resultado. Primeira regra de todas, pessoal. Robôs não são garantias de ganho.
tá? Nenhum robô faz milagre, pessoal. Nenhum robô é 100% perfeito, porque nenhuma estratégia é 100% perfeita. Um robô, ele vai fazer nada mais, nada menos do que automatizar uma estratégia manual que você pode fazer na corretora. Nada mais, nada menos que isso. Não existe nada além, não existe mágica, não existe milagre que vá fazer um robô operar algo que você não consiga fazer manualmente numa corretora. Então, toda vez que alguém vir falar que está fazendo lucros estratosféricos com um robô, que ele é milagroso, que ele vai te dar a sua liberdade financeira, coloque seu pezinho atrás e cuidado com essa pessoa que ela pode estar te dando golpe, tá bom? Então essa foi a primeira regra. Segunda regra, pessoal, saibam aliar estratégia e gerenciamento de acordo com o robô que você está utilizando. Na Binary nós podemos utilizar diversas operações de diversos mercados diferentes aí. Esse mercado, por exemplo, ele é o Higher and Lower, né? Ele tem compensação de barreira. Para você gerenciar de acordo com a sua banca, você pode mudar, se você quiser, a compensação de barreira dele, aumentar, diminuir, mudar sua taxa de martingale, se você quer uma barreira mais arriscada, que você tenha menos segurança, você pode diminuir seu martingale. Se você quer mais segurança na sua barreira, você tem que aumentar o seu martingale, né? Porque você vai estar se expondo de uma forma mais segura no mercado. Quando você perde, você tem que utilizar um pouco mais de stake na próxima entrada para você recuperar seu prejuízo. E todo robô que você mexe, você consegue ter noção um pouco aí de mexer em stake, mexer em martingale, mexer em compensação de barreira. Quando você começa a ter esse conhecimento básico, você já começa a caminhar no sentido certo disso daqui, tá? A terceira regrinha aí, pessoal, esqueçam o 10% ao dia. Não existe 10% ao dia nesse mercado, gente. Aqui a gente trabalha com juros compostos, né? Se você trabalha hoje com 100 dólares de banca e amanhã você tem 110 dólares, você vai trabalhar com uma banca de 110 dólares no mercado. É o que a maioria das pessoas faz. Vai estar sempre se expondo a banca inteira em cima de um juros compostos que você vai alavancando. 10% ao dia, pessoal. Se você colocar hoje 100 dólares, daqui 30 dias fazendo 10% ao dia, você vai ter 1.700 dólares de banca. Não é sustentável, nem mesmo 5%. Eu aqui passo para vocês no meu canal de 1 a 3% ao dia, no máximo por período, né? Você pode fazer day trade hoje, pode fazer day trade amanhã, depois de amanhã você pode ficar de boa para não precisar entrar naquela obrigação de fazer day trade, faz depois no outro dia mais 2%, no outro dia 1% e assim vai. Não se coloque na obrigação de fazer meta todos os dias, principalmente se for 10%, coisa que você nunca vai conseguir sustentar, tá bom? O mercado nesse momento, galera, não tá nada interessante, por quê? Tá totalmente volátil, tá? Tá vendo que os ticks são muito fortes, tanto para cima quanto para baixo? Não é um mercado legal. Isso aqui, o que eu falo é saber aliar estratégia ao robô que você está utilizando. Para que você vai operar com a sua conta real em um mercado que está com essa volatilidade gigantesca? Não precisa, porque sempre no último tick do seu contrato você pode ficar contra a sua entrada inicial. Quando você pega um mercado mais estável, do que o tick está mais constante, mais curto, você não tem essas surpresas nos últimos ticks, entendeu? Ele está numa lateralidade aqui, nesse momento, aquele vai, sobe, desce, está muito forte a volatilidade. Não é interessante você trabalhar num momento desses, entendeu? Então sempre coloquem o bot para trabalhar nos momentos que estejam mais interessantes, tá? A quarta regrinha de todas aí, pessoal, é não operem engessado. Minha garganta tá secando direto aqui. Não operem engessado. Muita gente fica perguntando: esse bot serve para uma banca de 20 dólares?
esse bot serve para uma banca pequena? Esse bot serve para uma banca de 50 dólares? Pessoal, se você ainda pergunta isso, é que você está engessado e que você não sabe mudar informações básicas no seu robô. Por exemplo, aqui, ó, tô tomando loss algumas vezes, né? Eu estava com um prejuízo de 5,13. Ele começou a subir. Se eu quiser aqui, pessoal, ter uma sequência de wins mais rápida, né? Eu aumentaria a minha barreira, né? Aumentaria um pouco mais a minha barreira de segurança. Consequentemente, precisaria também aumentar o meu martingale. Eu teria mais segurança nas minhas operações. Mas eu preferiria, já que eu estou com uma barreira de 85%, que não está me trazendo nem muita segurança, né? De 95% caiu para 85%. Eu posso aumentar a minha barreira, aumentar um pouco o meu martingale, eu coloco uma barreira de 50%, coloco o martingale vezes 3 e consigo recuperar esse meu prejuízo aqui, mas não nesse mercado, porque ele está muito volátil. Então, se você está fazendo essas perguntas de bot para banca baixa, é que você ainda está engessado e não sabe mudar configuração básica para seguir nesse mercado. Então, se aprofunda nisso para começar a dar certo. Outra pergunta que fazem é se o bot é bom para operar na parte da manhã, na parte da tarde. Muito vendedor usa esse argumento que o bot é bom para utilizar na quinta-feira de manhã, no sábado à tarde, para te enganar. Quando a pessoa fala isso, ou ela não entende nada do que ela está falando, ou ela está te dando um golpe descarado. A gente opera aqui, pessoal, nos mercados de índices sintéticos da Binary. Esses mercados aqui, eles são criados de forma comercial e aleatória pela própria corretora. Não seguem nenhum tipo de fator externo para estar criando a volatilidade deles, tá? Não segue calendário econômico, não segue notícia, nada disso. A própria Binary faz essa volatilidade comercial. Ela segue padrão sim, tanto que você tem tendências constantes, você consegue fazer suporte e resistência, mas nesse momento aqui, ó, essa volatilidade você não vai operar de jeito nenhum, principalmente com contratos curtos. Eu, por exemplo, aqui, tirei um pouco do zoom, se eu colocar em candles aqui, traçar um suporte e resistência, traçar uma banda de Bollinger, colocar o RSI, eu ainda consigo fazer entrada nele com contratos longos. Você tem que saber adaptar o gráfico que você está operando e o tempo de contrato que você vai utilizar. Contrato rápido nesse tipo de ativo, nesse momento, não dá certo, tá? Estou até transformando meio que numa aula aqui, mas vamos voltar ao bot, tá? Então é aquilo, não operem engessados, saibam mudar configurações básicas aí, para que vocês não fiquem na mão de vendedor picareta por aí, tá bom, galera? Então essas foram as 4 regras. Quando você conseguir dominar essas 4 regrinhas, você vai começar finalmente a tirar lucro desse mercado aqui, tá? Vocês podem ver, ó, deixa ele pegar o all-in. Nessa sequência de loss que eu tomei, eu estava com negativo de 5,13. Ele já está recuperando aos poucos, tá vendo? Ele está com menos 1,56, mas a minha última entrada foi loss. Deixa ele recuperar para vocês verem aí que ele já vai estar com menos prejuízo do que estava antes, quer ver? Provavelmente vai pegar uma unha aí, né? Vamos ver. O mercado tá volátil, não dá para acreditar que o bot vai dar aquela queda brusca, né? Vamos ver, ó, tá vendo, ó, tá vendo, ó? Tá com quedas bruscas. Perto dos últimos ticks, você perde o seu contrato. Não dá para operar em ativos que estejam assim. Coloquem isso em mente. Viu que o ativo tá desse jeito? Vaza dele. Vem, volta para você operar outra hora, outro dia. Mas saiam desses ativos que estão nessa movimentação muito forte. Você viu que nos últimos ticks, os últimos 2 ticks, eu perdi um contrato que estava acima da minha entrada inicial nos 6 primeiros ticks? Não dá. Vamos ver, vai recuperar agora, ó. Vamos aguardar. Ou não, né? Vai dar mais uma queda brusca, né? Vamos ver. Olha lá, recuperou. Eu estava com menos 5,13, estou com menos 1,09. Lembrando, esse ativo não tá legal para operar. Você pode pegar o bot e operar numa outra situação que o ativo esteja constante e com tiques curtos, beleza? Então é isso, pessoal. Vou finalizar o vídeo
porque realmente tá secando a garganta direto, aí pode estar atrapalhando o vídeo, né? Pode estar atrapalhando a explicação, mas eu espero que vocês utilizem aí o robô em momentos interessantes, tá? Que esteja um mercado mais calmo, mais tranquilo, menos volátil, com ticks constantes, para você ter mais resultado com ele, beleza? Então é isso aí, caso você não seja inscrito aqui no meu canal, já se inscreve aí. Aqui eu passo dicas, estratégias, libero robôs gratuitos, faço esse acompanhamento aí de day trade com alunos e não alunos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Segue no Instagram também, o Trader Binário. Pode mandar inbox por lá também que eu respondo a todos. Tá bom, galera? Então é isso aí. Caso você queira aprender a operar de uma forma mais séria, mais consistente, clica aqui, ó. Trader Consistente, o link tá na descrição também. Esse aqui é meu conteúdo avançado, onde eu vou pegar na sua mão para você trabalhar de 1 a 3% ao dia. Assim, de 1 a 3% eu coloco ao dia aqui, pessoal, mas é no final de um período, tá? É como eu falo, um dia você faz 1%, outro dia você pode fazer 5%, no outro dia você não opera, e no final de um período, de um mês, você tá lá e de 1 a 3% ao dia, tá? É um resultado danado e você vai estar sempre com esse acompanhamento que eu faço aqui no YouTube e no Instagram também. São mais de 90 videoaulas, eu estou sempre atualizando o conteúdo, 16 módulos aí no total. Aqui eu libero mais de 2.500 robôs, scripts de diferentes mercados para você trabalhar. Tem o método ABR que o pessoal gosta, que eu deixo aí robôs operando para mim, mais de 100 robôs operando 24 horas por dia, que me gera um rendimento passivo aqui na Binary. Aqui eu faço as atualizações, né, que eu preciso atualizar essa minha telinha aqui. E o valor, pessoal, é 12 vezes de R$ 66. Acesso vitalício ao curso, tá? Apenas a plataforma Método ABR, que é cobrada à parte, que é R$ 59,90 mensal, tá bom? Então é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aí nos comentários. Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.